Boa tarde, comunidade 247. Meu nome é Denise Assis, sou comentarista e colunista aqui no 247. Hoje trazendo para vocês o Jean-François Deluchet, é um professor acadêmico da Universidade do Pará, está aqui como visitante, é francês e, obviamente, o tema hoje são as eleições na França. Esta entrevista está sendo gravada hoje, quinta-feira, dia 4, mas ela vai ao ar domingo às 12 horas. Nesse horário, provavelmente, as eleições na França já estarão em andamento, ou talvez muito próxima do resultado. Mas, de qualquer forma, o Jean traz bastidores importantes, tem uma compreensão enorme do sistema de eleição na França e vai nos esclarecer vários pontos, principalmente como funciona esse sistema bastante diferenciado do nosso e que tem agora, nessa eleição, algumas peculiaridades, porque surgiu aí uma terceira opção e eles podem ter 3 correntes concorrendo no segundo turno. Eu vou fazer uma breve apresentação do currículo do nosso convidado. O Jean-François Deluchet é doutor em Ciências Políticas, é professor e também tem formação na Universidade da Sorbonne, em Paris, né? A sua formação é em políticas públicas, é professor associado da Universidade do Pará, é conselheiro eleito dos franceses residentes no Brasil, Guiana e Suriname desde 2014, é vice-presidente da Comissão das Leis, Regulamentos e Assuntos Consulares da Assembleia dos Franceses do Exterior, desde 2021, e é ex-candidato ao Senado francês. Portanto, é a pessoa para nos falar desse tema hoje tão candente, não é isso, Jean? É um tema que pode parecer assim difícil para entender, porque o sistema político francês é bem distinto do sistema Sim. brasileiro, e também pela surpresa, né, de ver um dos países que no imaginário das pessoas é tão ligado ao progresso, aos valores dos direitos humanos, à Revolução Francesa, e se entregar, talvez, domingo, a um partido fascista é uma grande surpresa por além da França. É verdade, cair nos braços do fascismo a essa altura, o berço do humanismo, né, da igualdade, fraternidade, é muito difícil. Então, Jean, a sigla Renovação Nacional, que é o fascismo personificado, né, na pessoa da Marine Le Pen, é o Renovação Nacional e teve 36% dos votos no primeiro turno. A Nova Frente Popular, que é um grande bloco de partidos de esquerda que se uniram nessa emergência, né, ficou em segundo lugar com 28% dos votos. E o bloco centrista do presidente francês Emmanuel Macron, ele terminou em terceiro lugar com 20% dos votos. Isso coloca uma indefinição muito grande nessas eleições. É possível que o resultado, quando o programa for ao ar, já tenha se definido. Mas qual é a sua aposta, né? Você conhecedora aí desse sistema? Bom, a aposta é também ligada ao meu desejo também. Mas então tem que ser matizada. Mas enfim, fato é que em 2022, já nas eleições presidenciais, apareceu um país separado em 3 blocos, né? Um bloco centrista de direita, um bloco de extrema direita e um bloco de esquerda plural, digamos assim, né, que vai do centro-esquerda até uma esquerda mais de ruptura, né? E esses 3 blocos impediram, com bastante equilíbrio em 2022, né, impediram o Emmanuel Macron de ter uma maioria absoluta
para governar desde 2022. Né? Esse é um dos motivos que fez com que ele dissolvesse a Assembleia Nacional agora, por questões de governabilidade. E também a gente poderia falar disso porque muitos analistas políticos franceses estão um pouco perdidos em relação a essa decisão súbita, né, do Macron de dissolver a Assembleia, e evidentemente que não há nenhum consenso, e é difícil achar motivos racionais pelos quais o Macron dissolveu a Assembleia, porque ele só tinha 3 anos, né, para levar até a eleição presidencial francesa de 2027. Evidentemente que essa eleição de 2027 irá rebater completamente as cartas, né, políticas na França, mas a gente pode fazer, digamos assim, 3 hipóteses. Né? Uma hipótese é que, primeiro, ele considerou que a esquerda, nas eleições europeias, saiu muito divididas e muito oposta uns com os outros. O centro-esquerda contra a esquerda Mélenchon, né? E o Partido Comunista também não se alinhando nessa esquerda de ruptura. O Partido Ecologista fazendo tipo uma transição, porque o Partido Ecologista tem tanto centro-esquerda até pessoas de esquerda de ruptura. Então, esses partidos começaram a brigar e não se entenderam, apesar da proposta da França Insubmissa do Mélenchon de fazer uma união já nas eleições europeias, como eles tinham feito uma aliança programática em 2022, o que fez com que esse bloco de esquerda se manteve bastante forte na Assembleia Nacional, apesar do... Parou um pouco, congelou um pouco. Congelou? Congelou. Você a gente parou vai depois? Você parou nesse bloco de esquerda, nessa... Se você puder voltar desse ponto. Tá. E aí esse bloco de esquerda brigou muito nas eleições europeias, apesar de ter feito uma aliança programática em 2022, e a França Insubmissa, do Jean-Luc Mélenchon, tinha até convidado os outros partidos a se unir já nas eleições europeias, justamente em previsão de aparecer como a maior alternativa ao Macron para 2027. Né? A França Insubmissa não foi seguida pelos outros partidos, cada um queria tirar a sua... Né? Sua casquinha, né? Como a gente diz. Sua casquinha, justamente nessas eleições, mas fato é que apareceu o que era, na realidade, previsto, é que o Rassemblement Nacional chegou em primeiro lugar, chegou como uma maior alternativa ao centro-direita para 2027, e isso criou uma dificuldade para o Macron. Então, essa dissolução, eu acho que tem, primeiro, como explicação, a vontade do Macron de isolar a França Insubmissa do Mélenchon do resto da esquerda e talvez construir uma aliança com a parte do centro-esquerda do Partido Socialista para resgatar uma governabilidade para ele na Assembleia, né? E também ele estendeu a mão para o Partido dos Republicanos, que é a direita gaulista tradicional da França, que fez um resultado muito pequeno nas eleições europeias, 6,5%. Mas que é mais próximo dele também, né? Sim, muitos ministros e muitos deputados do Macron vêm dessa direita gaulista. Desse segmento. Alguns foram do Partido Socialista, mas a maioria dos quadros de Macron são da direita tradicional. Né? E o centro ideológico assim, do Macron é bem à direita. Né? Se chama centro, mas é bem à direita. Sim. Né? A segunda hipótese é que ele pode ter perigosamente pensado que ele poderia governar durante 3 anos com um primeiro-ministro de extrema-direita sob o controle
da sua presidência, né? E pensando no eventual desgaste, justamente de um partido que nunca chegou no poder, desgaste ligado ao exercício do poder até 2024, 2027, eu acho que é uma aposta muito perigosa, porque a gente sabe que os partidos fascistas, quando chegam no poder, eles mexem nas instituições e fazem com que seja muito difícil voltar a estaca zero depois, né? E a terceira pode ser de tentar fazer essa nova aliança, né? Mas ele não apostava na união da esquerda, que foi uma surpresa para todo mundo. Exatamente. Eu ia entrar nesse tema agora, porque, primeiro, assim, que em 40 anos nunca houve um acesso às urnas, uma corrida às urnas tão significativa, né? Da ordem aí de 67%. Quer dizer, isso já demonstra uma vontade de mudar esse quadro rapidamente, né? Fazer frente a toda essa miscelânea da direita. Ao mesmo tempo, houve essas manifestações, essa organização da esquerda de última hora, né? Mas houve uma manifestação bastante significativa. Ontem mesmo, até o Raí participou, discursou, né? Sim. Foi bem simpático. Agora, você acha que essa movimentação da esquerda, embora tardia, pode ter um peso, pode mudar esse resultado ainda? Eu acho que não isto aqui, né? Duas coisas em relação ao que você acabou de falar, Denise. Primeiro, a participação foi muito alta, como você explicou. Mas ainda tem 33% das pessoas que estão completamente isentas do resultado da eleição, né? O que é bastante preocupante num quadro tão importante ideologicamente, né, para o destino da França. Decisivo, né? Decisivo. Agora, nesses 67% de participação, a má notícia é que, se fosse apenas um acréscimo de participação da esquerda, a esquerda teria feito um resultado bem maior. Isto significa que existe agora um voto de adesão ao projeto do Rassemblement Nacional, que faz também se mobilizar abstencionistas, que normalmente não vão votar e que acham que votar agora é importante porque eles podem colocar o Rassemblement Nacional no poder. Então, é uma faca de dois gumes essa participação grande, porque tem, na avaliação que eu faço, uma mobilização tão forte à extrema-direita quanto à esquerda para participar, pelo menos, do primeiro turno. Espero que a esquerda e os jovens, sobretudo, que votam, né, mais da metade pela esquerda, se mobilizem mais para o segundo turno. E, de fato, a gente vê na militância, nos amigos que a gente tem, uma reação, né, do povo de esquerda para essas eleições, né? Segunda coisa, as manifestações que hoje têm lugar na França. O que é muito estranho é que a mídia de massa francesa não faz nenhuma publicidade dessas manifestações, isto é, essas manifestações só servem para reforçar o ânimo de quem já está convicto e já está fazendo uma luta à esquerda. Exatamente. Dá para dar energia e fazer com que a gente não caia em completo desespero. Mas isso não serve muito para convencer pessoas que estão ainda indecisas. E a chave da eleição, não sei se a gente pode falar um pouco, Denise, sobre o sistema justamente de segundo turno, distrital, que permite que tenha triangulares, etc., para que os brasileiros possam entender. Eu ia discutir isso na próxima pergunta. Que você nos explique esse sistema que é bastante intrincado. Pois o sistema... Bom, primeiro, os resultados percentuais que você apresentou no início, né, não dá para confiar muito, porque não é uma proporcional e, portanto, não vai se reverter em vitórias, em assentos na Assembleia Nacional Francesa.
nós temos 577 circunscrições eleitorais, né? Temos até 11 dos franceses do estrangeiro. Aqui na América Latina, para quem não votou ainda e pode se mobilizar, né, nós temos o candidato da Nova Frente Popular, Sérgio Coronado, que está tentando disputar o pleito. O voto por internet está acabando hoje, né? Se as pessoas quiserem votar pela internet ainda tem franceses. Quer dizer, hoje quando a gente está gravando. E dia 6 vai acontecer o voto nas urnas, né? Então, dia 6 a gente já vai saber mais ou menos... Não, dia 7, com o voto eletrônico, a gente vai saber quais os deputados, qual deputado venceu aí na América Latina e Caribe, que é uma das circunscrições. Mas, voltando, 577 eleições locais. Então, o peso nacional, claro que tem um peso nacional, mas também tem considerações locais muito fortes, né? Nesse primeiro turno, a gente poderia acreditar que os 2 primeiros colocados vão para o segundo turno. Não é tão fácil assim. Isto é, quando um terceiro colocado ou um quarto colocado tiver alcançado mais de 12,5% dos eleitores inscritos, ele pode se manter no segundo turno. Por isso que, nas 577 circunscrições, nós podemos ter triangulares ou até quadrangulares, né? Ter 4 ainda disputando o pleito. Depende do percentual de votos que ele obtém, né? Exatamente. No primeiro turno, deu a possibilidade de ter 306 triangulares e 5 quadrangulares, né? Isto é, mais da metade, né, das circunscrições poderiam ter 3 ou 4 candidatos competindo no segundo turno, né? O que faz com que, evidentemente, se você quiser fazer uma frente republicana contra o Rassemblement Nacional, não dá para fazer em triangulares. A Nova Frente Popular, e sobretudo o Mélenchon pela França Insubmissa, falou claramente no final do segundo turno que a França Insubmissa e os outros partidos da Nova Frente Popular fizeram a mesma coisa depois. Se chegarem em terceiro lugar e que tem possibilidade de um deputado do Rassemblement Nacional ser eleito, eles vão se desistir sem condições, né? Eles se retiram. Se retiram do pleito e dizem para os eleitores de esquerda: votem no candidato macronista ou no candidato da direita tradicional que está melhor colocado para vencer o Rassemblement Nacional. Desses 311 triangulares ou quadrangulares, 217, isto é, 70% dessas circunscrições, teve desistência, né, por parte ou da esquerda ou do Macron, e poucos da direita ou do Rassemblement Nacional. Até o Rassemblement Nacional fez 3 desistências para impedir a esquerda de chegar no poder, né? Mas a Nova Frente Popular foi a mais generosa, né? Desistiu em 130 circunscrições eleitorais sem condições. Quando, na realidade, a diferença de percentual entre o candidato do Macron e a esquerda geralmente era de 2%, 3%, né? Então, primeira consequência disso, vai ter muito mais deputados macronistas que vão se manter na Assembleia graças ao voto dos eleitores de esquerda, e nós sabemos, por experiência, que os eleitores de esquerda, nessas configurações, votam maciçamente pelo candidato que vai fazer frente ao Rassemblement Nacional com uma grande disciplina eleitoral. E ao chegar lá, eles nem sempre vão cumprir a pauta da esquerda, né? Não, claro, nunca vão. E foi sem condição. A gente conhece isso, né? Claro. Isso é outra coisa que a gente poderia falar depois.
desses 217, tem 80 do partido do Macron, 80 desistências. Então, muito menos, né, que a Nova Frente Popular. Certo. E tem outra dúvida, né? 80 de Macron e 4 da direita tradicional. Né? Dessas 84, e eu acho que isso é a chave do pleito de domingo. Tá. Não sabemos exatamente quantos eleitores do Macron ou da direita estão prontos a fazer frente ao Rassemblement Nacional, elegendo um deputado de esquerda. Isso vai ser a chave. Se esse eleitorado de direita e de centro-direita não votar, nesses casos de desistência, pelo candidato de esquerda, a probabilidade que tenhamos uma maioria relativa, não absoluta, para o Rassemblement Nacional. Agora, se os macronistas e os eleitores de direita, de maneira geral, votarem para os candidatos da Nova Frente Popular, né? Da mesma forma que os eleitores de esquerda vão votar para os seus candidatos, em outras circunscrições, aí temos grande possibilidade de ter uma maioria relativa para a Nova Frente Popular, que então poderá iniciar outra fase, digamos assim, da política francesa, porque estamos com 20 anos de direita no poder, né? E aí a gente pode também situar, se você permitir, Denise, me corte se estou sendo longo, mas a gente poderia situar essa situação que estamos agora no tempo longo, né? Desde 2002. É verdade. Porque em 2002 nós temos que nos lembrar que o Le Pen foi no segundo turno contra o Chirac. Sim. O Chirac fez um discurso maravilhoso na simbólica Praça da República, em Paris, dizendo: eu ouvi, entendi a demanda de vocês, eu sei que vocês não elegeram meu programa, mas fizeram frente ao Rassemblement Nacional, a Frente Nacional de Le Pen, na época, e entendi que temos que mudar a política. E o que ele fez? Entre 2007 e 2012, ignorou completamente as demandas da esquerda, fez uma política de direita muito abrupta, muito brutal, economicamente, socialmente, penalmente, né? E depois nós temos o presidente Sarkozy, né? Sim. Que aplicou completamente o programa neoliberal e fascista da Frente Nacional, né? Da Le Pen, esperando ganhar de volta os eleitores que votaram no Le Pen. Resultado, ninguém gostou, né? Nós temos que lembrar que em 2012 também teve grandes manifestações, enfim. E em 2005 teve esses incêndios da periferia, etc. Isso, enfim, tivemos muitos movimentos sociais, muitas greves do pessoal da saúde, da educação, etc., resistindo a essas políticas. Em 2012 chega a suposta esquerda, entre aspas, no poder, com o presidente François Hollande, que diz que ele vai enfrentar a finança internacional e que, na realidade, faz uma política de direita completamente, atacando as leis trabalhistas, atacando o direito do acesso à nacionalidade pelo direito ao solo, que era uma coisa inédita na história da esquerda e na história institucional da França. Fazia 500 anos que a gente estava com esse direito ao solo, né? E ele faz uma política completamente de direita, criando uma enorme confusão entre direita e esquerda na cabeça do povo francês. E aí, justamente, o ministro das Finanças do Hollande, o Macron, né, que era banqueiro do Banco Rothschild, né, chega como homem novo, dizendo que ele não é nem de esquerda, nem de direita,
Eles sempre se vendem como outsider. Exatamente, e faz a política mais brutal de todas, né? Ignorando completamente o movimento dos coletes amarelos, ignorando completamente a grande manifestação contra a reforma da Previdência. E faz governando... na marra, né? Faz a reforma na marra. E faz na marra, porque desde 2022, como ele não tem maioria absoluta, ele é obrigado a governar a partir de artigos da Constituição de 58 que fazem com que o primeiro-ministro pode impor... Você congelou um pouquinho. Congelou? Ai, ai. Onde que eu estava? Congelou. Volta só um pouquinho, só um pouquinho. Sim, e aí, a partir de 2022, como ele não tinha maioria absoluta no parlamento, ele governou de forma extremamente autoritária, a partir de 2 artigos constitucionais que permitem impor à Assembleia projetos de leis sem debate parlamentar, né? É assim que ele impôs a reforma da Previdência, e então tem uma descrença, não somente para o povo francês, sobre a diferença esquerda e direita, mas também sobre a própria democracia francesa, e eu diria até mais, a democracia europeia, porque nós temos que lembrar que em 2005 o povo francês também votou contra um tratado neoliberal europeu, uma constituição europeia que era muito neoliberal, e que em 2007 fizeram passar o mesmo projeto pelo Parlamento Europeu e pelo Parlamento Francês, sob a forma do Tratado de Lisboa. Então, tem um enorme desgaste das instituições democráticas francesas e europeias, né? Sim. Como a esquerda está desqualificada, porque a mídia está diabolizando a esquerda e a pauta de esquerda, e está normalizando o discurso de extrema-direita, aí os franceses só têm uma opção: vamos tentar o que a gente não tentou até agora, a extrema-direita. Eu não sei se você concorda, mas por esse enunciado aí seu, eu acho que sim. Tanto na Europa quanto no Brasil, em todo canto do mundo, acaba que essa decepção com as pautas neoliberais, né, que exauriram os países, os cofres e a vida das pessoas, essa decepção jogou a todos nos braços do fascismo. Foi o que aconteceu aqui no Brasil com o Bolsonaro, né? Porque foi o processo de desgaste do PSDB que levou a Bolsonaro, e golpe da Dilma, tudo isso em função dessa pauta neoliberal, e na França também, na Europa, na Alemanha, enfim. Essa decepção está nos empurrando para o fascismo, para a ultradireita, né? Agora, não sei se você concorda, então. Sim, claro. Todo esse processo do Macron, essas medidas autoritárias, esse caminho cada vez mais à direita, e essa manobra radical que ele deu agora, né, chamando essas eleições em momento inoportuno. É um momento muito curto, porque um mês para fazer a campanha, isto é, 2 semanas para fazer a campanha de segundo turno, de primeiro turno, e só uma semana para fazer a campanha de segundo turno, é absurdo. Nunca a gente viu isso na história da Quinta República Francesa. Isso impede a que as pessoas se acostumem com as ideias e com os programas e com a discussão, não há tempo para debate. Mas, enfim, com tudo isso, ele é o principal desgastado, o Macron, né? Ele é o maior perdedor. Ainda que ele consiga alguma coisa, ele é o maior perdedor desse momento. Agora, isso resulta em que, na carreira política dele, e o que vai acontecer com ele nessa nova França que vai sair das ruas?
Eu não sei se isso é relevante, Denise, porque a carreira dele está feita, ele pode voltar no Banco Rothschild, ou pode voltar, se ele gostar tanto do poder que ele exerceu, pode ir para outras instituições internacionais, ou pode ter um papel nas instituições europeias, né? Eu acho que não é tanto essa questão. A questão é que ele tem uma luta também pela sequência do macronismo, né? Tem um antigo primeiro-ministro dele, desculpa, tem um antigo primeiro-ministro dele, que é o Edouard Philippe, que tem uma cota de simpatia e que vem da direita tradicional, que tenta impor uma candidatura e uma linha um pouco distinta, claro, do Macron, porque ele sabe que o Macron acabou essa fase macronista, e o Macron quer impor, parece querer impor o seu jovem primeiro-ministro, Gabriel Attal, para ser o sucessor dele, né? Mas tem outros também que estão tentando ser os herdeiros desse capital político que o Macron conseguiu concentrar e que se situa entre a direita tradicional e o centro, né? Numa aliança que é a mesma aliança que portou o Chirac no poder e o Giscard d'Estaing, enfim, né? A direita tradicional, na realidade. Eles estão se chamando de centro, mas é uma direita bastante tradicional. Agora, o que me surpreende nessa situação toda é por que tem uma desconfiança tal numa saída à esquerda para o panorama político francês, sobretudo depois da pandemia, depois do fato que a gente reconheceu o papel fundamental do Estado e do bem comum e do estado de bem-estar social para nossas vidas. Parece que a pandemia não aconteceu. E parece que a esquerda não consegue, nos últimos 20 anos, capitalizar politicamente sobre a crise de 2008, a crise de 2016, 2018 no Brasil, a crise da pandemia, enfim. Tem uma relativa incapacidade ou incompetência, não sei, da esquerda, de capitalizar politicamente sobre eventos internacionais que deveriam levar o povo para votar maciçamente numa solução que se baseia mais na construção do comum, da solidariedade, da seguridade social, enfim. Isso me surpreende muito. Eu acho que a mídia não é estranha a esse processo, evidentemente. Eu acho que a mídia não marca posição nesse sentido, porque isso é uma pauta humana, né? Que interessa à direita e à esquerda. Você veja que no Brasil nós perdemos 700 mil pessoas e os familiares dessas pessoas votaram no Bolsonaro, porque como explicar esses milhões de votos para Bolsonaro se as famílias não tivessem votado, né? Então, essa pauta da pandemia, parece que a pandemia não exerceu sobre essas populações nenhuma influência. É como se naturalizasse essas perdas. Sim. E vamos tocar a vida em frente, né? Parece que foi... E eu acho que a gente está subestimando o peso do neoliberalismo na organização da nossa sociedade. Isto é, a gente considera, às vezes, e a gente fez um simpósio aí, justamente em Belém do Pará há pouco tempo sobre isso, pelo G na Amazônia, com a presença de Christian Laval e Pierre Dardot, que escreveram muitos livros sobre neoliberalismo, e a gente pensa neoliberalismo no senso comum como se fosse um pacote econômico, não é? Não é. É uma proposta de sociabilidade e de criação de subjetividade, de nós próprios nos mudarmos para atender às estratégias do mercado, né? E de quem controla esse mercado. E eu acho que, justamente, o que faz com que os povos resistem a adotar um ponto de vista
de solidariedade, né, de seguridade social, de estado de bem-estar, de justiça social, é justamente como se encarnou, como se incorporou essa governamentalidade, essa arte de governar neoliberal, como diria Foucault, né, nas pessoas. Isto é, a gente tem uma sociedade, e a gente pode falar do Brasil como da França nesse aspecto, uma sociedade que é totalmente organizada na base da competição e da concorrência, que faz com que os laços de solidariedade, inclusive dentro da família, estão pouco a pouco desaparecendo para livrar os indivíduos a uma máquina de moer que se chama mercado, né? E isso aqui faz com que todo mundo se acha numa situação de sobrevivência econômica, sobrevivência física em certos bairros, né? E sobrevivência até cultural, para viver a sua identidade, a sua religião, o seu modo de viver. Eu acho que o que resta a um mundo globalizado, que fez perder muita soberania aos Estados, né, e às instituições políticas, é justamente se voltar para si mesmo, para os afetos sombrios, né, para a questão nacional, para civismo é uma palavra que nem se fala mais. Pois é. O patriotismo é um refúgio ao lugar do civismo e da solidariedade. E as pessoas, enquanto não vão entender que a saída é pela justiça e pela solidariedade, a gente vai ter essas reações que são contrárias à criação do progresso social. Mas eu acho que você está certíssimo quando você aponta para a globalização, porque isso massificou o sistema de vida, os costumes no mundo inteiro, ficou tudo igual. Aquele afeto que antes era típico da França e o outro que era típico do Brasil passou a não existir, porque derrubou-se todas as barreiras, as fronteiras e os costumes, e ficou uma coisa pasteurizada. Então, da mesma maneira que valia um tipo de sentimento, não vale mais nenhum tipo de sentimento, né? É mais ou menos assim. Então, voltando aqui na pauta da eleição, a Marine Le Pen disse que, com menos de 289 cadeiras no parlamento, ela não topa governar. O que isso significa, né? O que isso pode fazer com que haja um rearranjo ou uma outra, sei lá... O interesse da Marine Le Pen é ganhar tudo de uma vez, né? Presidência, Congresso, tudo, né? Ela não quer pouco, não, né? Não, porque ela sabe, como eu falei no início, uma das estratégias do Macron é talvez criar um desgaste governamental com um primeiro-ministro de extrema-direita que está sob o controle presidencial dele, né? E isso eles sabem que tem esse risco, e, sobretudo, com uma maioria relativa na Assembleia, o que vai fazer com que, se o Jordan Bardella, que é o candidato ao primeiro-ministro pelo partido de Marine Le Pen, chegar a primeiro-ministro... de 28 anos, né? Um jovem, parece o genro ideal, assim... Filhinho da mamãe, né? Exatamente. Ele nunca trabalhou, sou um mês na empresa do papai, então, e sempre foi político na vida. Mas, enfim... se ele chegar com uma maioria relativa, ele vai ter que governar exatamente da mesma forma do que o Macron governou esses 2 últimos anos. Isto é, com esses artigos constitucionais que são autoritários e que impõem as leis sem ter debate parlamentar e sem ter adesão popular, sem ter nada. Então, isso é um desgaste político enorme para quem vai assumir isso, né? A esquerda, eu acho que está mais topando isso, porque acredita que as medidas que vai adotar serão tão a contracorrente que a população pode acabar aderindo a esse projeto, né? Sim. Mas
Mas a Le Pen sabe muito bem que se a extrema-direita conseguir uma maioria absoluta, o que não acredito de jeito nenhum que ela consiga, mas se jamais acontecer isso, ela acredita que ele não vai ficar presidente da República, que ele vai se demitir. O objetivo dela é esse, ou governar com maioria absoluta para poder aplicar seu programa sem o apoio, sem ter que compor com ninguém, ou então ganhar tudo de uma vez, presidência e parlamento, né? E aí tem uma grande incógnita sobre o que vai acontecer se o Rassemblement Nacional chegar na frente, tiver maioria relativa, e se o Macron não se demitir. E aí estaríamos num impasse. Por quê? Porque o Macron não pode dissolver a Assembleia de novo. Ele terá que esperar 1 ano para fazer isso. E então aí estaríamos num impasse político que, acredito eu, levaria, pelo menos eu acho que isso é a intenção do Rassemblement Nacional, levaria de qualquer jeito o Macron a se demitir por insustentável que seja essa situação, né? Ele renuncia. Renuncia, se demite, quer dizer, cria uma nova eleição presidencial por vacância do cargo. Nossa, é muita coisa para uma Não, França. podia acontecer tudo, Denise. É isso que é interessante para o analista político e menos interessante para o militante político, que fica muito preocupado. É boque nesse processo. Jean, a própria direita também está dividida, né? Porque houve aquele episódio do Éric Viotti, que empenhou como apoio a Marine Le Pen, sem avisar para os seus, né? E acabou expulso. Então, exatamente. Não combinou com os russos, como a gente costuma dizer aqui, lembrando uma frase do Garrincha, né? Não sei se você conhece essa história, né? Sim. Do futebol. Sim, sim. Então, o Viotti rachou esse lado aí da direita e está ainda, ele tem que apelar para a justiça. Isso é muito importante, Denise. Isso é muito... Desculpe, pois cabe a sua pergunta. Não, eu já tinha terminado. Eu quero saber de você como é que você avalia esse episódio que você acha que é tão importante, como é que você analisa, na verdade, né? Não, primeiro é importante a curto prazo, né? Faz com que uma parte dos deputados que estavam na Assembleia, nesta Assembleia que o Macron dissolveu, podem passar para um grupo parlamentar junto com o Rassemblement Nacional, né? Isso é uma coisa. Segundo, e eu acho que isso é ainda mais importante, racha completamente a direita tradicional, que é o partido que tem a maior representação nos eleitos locais, municipais, sobretudo, né? E temos eleições municipais em 2026. O Rassemblement Nacional não tem uma grande base, né, nos conselhos municipais e nas prefeituras da França. Prefeitura... Não interiorizou, né? Pois aí daria uma base. Se tivesse uma recomposição partidária da Marine Le Pen com essa direita da direita tradicional, teria possibilidade de ter uma base territorial muito mais forte, o que poderia garantir também a entrada do Rassemblement Nacional no Senado. No Senado. E então, em 2027, estaria muito melhor também, se fosse eleita presidente, com uma Assembleia Nacional apoiando a Marine Le Pen, porque com essa participação de uma parte da direita, também teria uma parte do Senado e uma parte dos municípios franceses apoiando. Isso muda completamente o quadro político e o equilíbrio de forças. Agora, não sei, não fiz a avaliação
de quantos prefeitos ou conselheiros, tipo vereadores, não é exatamente isso na França, mas conselheiros municipais. Mas quantos conselheiros municipais estariam da cor política do senhor Ciotti, né? Não sei disso. Eu acho que a maioria não aderiria a esse projeto, mas uma parte iria junto, né? Sobretudo porque o partido de Marine Le Pen está sendo mais normalizado com o passar dos anos, né? Então, isso é muito importante. E isso faz com que a direita tradicional vai ter que se reinventar também, porque ela fica presa entre o Rassemblement Nacional, que pegou quase todos os eleitores dela, e o Macron, que também pegou uma parte dos mais centristas da direita tradicional. Então, é um partido que está sobrevivendo, sobretudo, com essa base eleitoral municipal. E se ele perde essa base eleitoral municipal, aí vai ser complicado se manter enquanto partido, vai ter que recompor. E isso vai ser do interesse do Macron, porque o Macron não tem essa base nos municípios, como tem a direita tradicional. Então, vocês veem que tem muitas recomposições que podem acontecer daqui para 2027, que vão ser interessantes de acompanhar. Isso. Olha, Jean, a gente está chegando aqui ao final. Eu agradeço demais. Aliás, peço desculpas que eu errei o nome do Eric, eu disse Viotti, é Ciotti. Não, é Ciotti. Isso. Mas agradeço demais a sua participação, as suas explicações, e principalmente vamos acompanhar aí, né, nesse domingo, em que a gente vai ao ar às 12 horas, esse desdobrar, né, dessa eleição, que está muito singular, né, por tudo que você nos conta aqui. É uma eleição assim que bota o coração na boca, não é isso? É verdade. Mas eu queria dar uma nota positiva antes de acabar, Denise, para elevar o ânimo, moral, também, o moral da militância. Na noite dos resultados do primeiro turno, né, a mídia, de maneira muito desonesta, aliás, celebrou a vitória da frente do Rassemblement Nacional, quando, na realidade, o Rassemblement Nacional sozinho quase que empatou com a nova Frente Popular, né? Se a narrativa daquela noite eleitoral de domingo passado fosse empate, talvez teria mais mobilização para votar na esquerda esta semana, né? Por isso, a mídia tem uma importância muito, muito forte nisso aqui. Mas, enfim, na noite dos resultados do primeiro turno, anunciavam que quase 280 assentos estavam quase garantidos para o segundo turno para o Rassemblement Nacional, né? Sim. Dando a pensar que o Rassemblement Nacional não somente ia ser vitorioso domingo que vem, mas também ia ter possibilidade de ter uma maioria absoluta, que eu lembro é 289 deputados, ok? Mas a gente vê nas pesquisas de opinião pública esse número de assentos murchar dia após dia, né? A nova Frente Popular, na noite dos resultados de primeiro turno, estava avaliada a 170, 180 assentos, o que é longe da possibilidade de uma maioria. Hoje em dia, não somente o partido do Macron está sendo mais bem avaliado na conquista de assentos, justamente pelo fenômeno que eu falei, da desistência dos candidatos de esquerda que vão, com a disciplina eleitoral, vão votar nos deputados do Macron. Isto vai fazer com que mais ou menos 125, na minha avaliação, ou 135 até, deputados do Macron se mantenham, quando, na realidade, a gente estava pensando em 70, né, na noite de primeiro turno. Né? Então, é uma diferença bastante significativa. Né? E o Rassemblement Nacional, hoje, pela última pesquisa de opinião pública, ficaria
mais ou menos a 200 deputados, né? E a Nova Frente Popular está subindo para 180, isto é, nos últimos 3 dias, né? O Rassemblement Nacional perdeu uma projeção de 62 deputados. E a Nova Frente Popular ganhou 40, e o Macron ganhou 20 nos 3 últimos dias. Se essa tendência se confirmar, nós podemos pensar, e eu fiz os meus cálculos porque eu quis ver, uma por uma, as 577 circunscrições, pensando na possibilidade de transferência de voto dos macronistas para um candidato de esquerda e vice-versa. E eu cheguei a um resultado que é muito mais positivo para a Nova Frente Popular, que poderia ter maioria relativa no domingo. Eu acho que é possível a Nova Frente Popular chegar na frente com 200 deputados, o Rassemblement Nacional chegar logo depois com 170, 180 deputados apenas, né? E o Macron chegar com 140 deputados, né? E a direita tradicional com 55. Isto faria com que a Nova Frente Popular estaria em capacidade de poder apresentar para o presidente da República um nome para ser nomeado por ele primeiro-ministro. Então, que bom. Ânimo, nada está perdido. Agora, tudo depende, como eu falei no início, isso é a chave, né, das eleições, do comportamento eleitoral dos eleitores de direita que se dizem republicanos, né, e saber se eles vão votar realmente por uma força republicana da Nova Frente Popular ou se eles vão tentar a experiência horrorosa do fascismo ao governo na França. Não vão. Estamos torcendo. Vamos torcer. Acho que você desenhou um quadro de muita esperança e totalmente factível. Portanto, acho Sim. que com a força dessas manifestações dos últimos dias, e se a mídia fizer o papel dela de incentivar a votação, quem sabe a gente afasta esse fantasma aí do fascismo da França, que nunca, não tem essa tradição, né? Que dá exemplo ao mundo de fraternidade e humanismo. Tá bom, muito obrigada, Jean. Foi muito ótima a sua participação, Denise. E estou torcendo aqui por você e pelos franceses. Por nós, né? Foi uma honra, né? Estar nessa mídia para a qual eu tenho grande admiração. Obrigado, Denise, pelo seu convite. Obrigada a você, tchau. Até a próxima. Vou convidar você depois para uma avaliação do resultado. Tá bom? Vamos torcer. Tchau. Tchau.